Muito boa noite a todos. A Rede Globo e a Rede Amazônica iniciam agora o debate entre os candidatos a governador de Roraima. O objetivo é aprofundar o programa de cada um, para esclarecer e ajudar você, eleitor, a escolher em quem vai votar. É mais uma oportunidade para examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição no próximo domingo. A decisão final é sua, eleitor. Faça a escolha e vote consciente. O debate terá 4 blocos de discussão e um bloco para as considerações finais. A posição de cada candidato aqui no estúdio foi sorteada antecipadamente numa reunião que contou com a presença de representantes das coligações e dos partidos políticos. O evento também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Roraima. Estão conosco aqui no estúdio os candidatos que têm direito assegurado pela legislação eleitoral. Então, vamos apresentar os candidatos. A partir da minha esquerda, José de Anchieta, do PSDB. Telmário Mota, do PTB. Antônio Denário, do PSL. Fábio Almeida, do PSOL. E Sueli Campos, do PP. As regras foram discutidas e aprovadas com os representantes dos candidatos que assinaram um documento no último dia 25 de setembro de 2018, que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. O debate vai ser assim. O debate terá 4 blocos, em que os candidatos farão perguntas entre si, e um 5º bloco para as considerações finais. Nos 4 primeiros blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença dos representantes dos candidatos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e no 4º blocos, os temas serão determinados no sorteio, que eu farei aqui ao vivo. Cada candidato fará uma pergunta sobre um tema diferente. No primeiro e no segundo blocos, todos os candidatos terão de ser perguntados uma vez. Cada candidato terá de perguntar sempre a quem ainda não falou. No terceiro e no 4º blocos, cada candidato poderá ser escolhido a responder a, no máximo, 2 perguntas. Neste caso, é possível que alguns candidatos não respondam a nenhuma pergunta no bloco. O tempo para a pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica. E quem respondeu tem 1 minuto e 15 para a tréplica. No 5º bloco, eu vou sortear ao vivo a ordem dos candidatos que vão ter mais 1 minuto para as considerações finais. Bem, então vamos começar o debate pelo sorteio que já foi feito. A palavra cabe agora ao candidato Telmário Mota. O senhor tem 30 segundos para fazer a primeira pergunta e o senhor pode escolher a quem o senhor vai dirigir. Então, o candidato Telmário Mota vai perguntar ao candidato Antônio Denário. Por favor, 30 segundos, candidato. Candidato Denário, você tem dito aí nas suas falas que você vai combater a corrupção, vai reduzir os impostos, vai aumentar o crédito social do povo, vai gerar emprego e vai recuperar as economias do Estado. Eu te pergunto, você falou tudo que o povo gostaria de ouvir. Você ofereceu o céu para as pessoas. Agora a pergunta, qual é o caminho que você vai chegar a esses objetivos, a essas proposições suas? Candidato, só tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Obrigado. É muito importante lembrar que nós vamos fazer uma gestão séria, honesta e transparente. Temos que valorizar todos aqueles que trabalham e produzem, principalmente no setor primário. Nós vamos acabar com a corrupção e o dinheiro vai aparecer e o benefício vai chegar para as pessoas. Nós temos uma grande possibilidade de atrair novos investidores no setor primário, na mineração, no setor madeireiro e no turismo também. Vamos alavancar a economia do Estado e vamos também resolver todos os problemas do setor público, melhorando todos os setores do nosso Estado. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma gestão transparente e honesta. Nós não vamos ter propina no nosso governo. Como nós percebemos, hoje, muitas vezes,
20%, 30%, 40% dos recursos são desviados. E nós não podemos conviver em um Estado onde esse recurso não chega em forma de benefício para a sociedade. O dinheiro vai aparecer e o benefício vai chegar. Nós vamos ampliar o crédito social, que hoje atende em torno de 26 mil pessoas, de R$ 120 para R$ 180. E de 26 mil famílias cadastradas, nós vamos aumentar para 50 mil famílias cadastradas. Aqui em Roraima, dinheiro tem, o que falta é gestão. E gestão e administração e conhecimento na gestão financeira, eu sei fazer muito bem. Candidato Elmário, agora você tem 1 minuto para a sua réplica. Vocês viram que a resposta foi superficial. Ele está esquecendo que nós estamos trabalhando no Estado que é deficitário. Tem que ter uma reforma política, uma reforma administrativa profunda, um ajuste fiscal profundo. Ele fala em combater a corrupção, mas no palanque dele tem gente que está envolvida em corrupção. Ele fala em recuperar as economias e no palanque dele está exatamente quem destruiu a nossa economia. Ele fala em aumentar a despesa quando ele diz que vai reduzir a receita. Ele fala em trazer investimento se nós não temos uma questão energética que resolva, nós não temos as questões fundiárias, nós não temos infraestrutura. Hoje, 83% da população de Roraima mora na cidade por falta de condições de morar no campo. Porque falta estrada, falta ponte, falta energia, falta escola. Então, você pode ver que a resposta do candidato não corresponde às suas promessas. É mais um calote ao povo de Roraima. Candidato Denário, só tem 1 minuto e 15 para fazer a sua réplica. O senhor está equivocado. Roraima tem um potencial produtivo muito grande. O que nós temos que trabalhar é na produção. E quanto à redução de impostos, nós temos vários itens da cesta básica que podem ser reduzidos hoje, que vai chegar em forma de benefício para toda a população. Exemplo, aquela dona de casa que se tiver um desconto de 5% no ICMS de alguns itens, que faz uma sua despesa mensal de R$ 400 por mês, pode ser reduzido para R$ 390. Consequentemente, toda a população do Estado vai sair ganhando. Quando nós falamos em aumentar a produção, automaticamente o Estado vai arrecadar mais. Arrecadando mais, sobra mais dinheiro. E fazendo a gestão financeira, acabando com os excessos, com o desperdício, o dinheiro vai aparecer. Nós temos que atrair novos investidores e valorizar principalmente na produção de alimentos. Temos que valorizar a agricultura indígena, a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Nós temos hoje mais de 30 mil famílias cadastradas na agricultura empresarial. Se nós fizermos algumas ações voltada para a produção de alimentos, nós temos condições de gerar um emprego em cada família da agricultura familiar. Automaticamente, mais de 30 mil pessoas estarão empregadas. Obrigado, candidato. Então, agora, pela ordem do sorteio previamente feito, a palavra está com a candidata Sueli Campos. A senhora tem 30 segundos para fazer uma pergunta e a senhora pode dirigir para qualquer dos candidatos, menos para o Antônio Denário, que já foi questionado. Eu quero me dirigir ao candidato Telmário. Eu me sinto orgulhosa de ter uma história de trabalho, Telmário, pensando nas pessoas, de ter lutado para criar as escolas militarizadas, entregar títulos de terras aos pequenos produtores. Por outro lado, tem candidato que ganha a vida emprestando dinheiro e cobrando altos juros das pessoas. O que o senhor acha disso? Candidato Telmário. Primeiro, muito obrigado pela pergunta. Veja você, Roraima hoje é o estado que precisa de pessoas que... Você sabe que o Brasil hoje, ele é vítima dos rentistas, de quem vive de juros, de quem vive de agiotagem, de quem vive exatamente da especulação no mercado. O dinheiro tem que ir para o setor produtivo. Roraima precisa de investidores que façam gerar renda, gerar emprego. Você tem uma ideia da nossa economia hoje? A economia própria, a ordinária nossa, 49% vem do contra-cheque, 36% vem do comércio e do serviço, abastecido pelo contra-cheque. Só 9% vem da indústria, só 6% vem da agropecuária. Ou seja, o setor primário, o setor privado, contribui muito pouco para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, a especulação é um crime contra o nosso Estado. É preciso que esse dinheiro vá para o setor produtivo, para gerar renda, gerar emprego, aumentar a arrecadação. Roraima tem uma situação geográfica favorável para a gente sair do estado mais pobre para ser um dos estados mais ricos dessa federação. Agora é preciso ter empresários
que não fiquem mamando no governo, sendo beneficiados de impostos, fazendo especulação no mercado. Precisamos de empresários que amem o seu povo e respeitem a nossa população. Candidata Sueli, a senhora com a palavra agora. No meu governo, eu fiz 18 escolas militarizadas que já atendem 20 mil alunos, com melhoria de aprendizado e disciplina. No meu governo, a mortalidade infantil diminuiu. No meu governo, entregamos mais de 2.500 títulos de terras para os pequenos produtores. Transformamos Roraima em uma nova fronteira agrícola do país, batendo recorde na área plantada, na produção e na exportação. Mesmo com a dívida de 2 bilhões que o governo anterior deixou, Roraima hoje é o segundo estado que mais cresce no Brasil. Se fizermos tudo isso, enfrentando tantas dificuldades, no próximo mandato vamos poder fazer muito mais. Por isso que sou candidata à reeleição, porque não podemos deixar nosso estado na mão de candidatos cujo meio principal de vida é emprestar dinheiro e cobrar altos juros das pessoas. Candidata, a senhora encerrou, então agora eu volto com a palavra o candidato Elmário Mota. O senhor tem 1 minuto e 15 segundos para a sua tréplica. Governador, eu fico feliz em ter contribuído com a sua gestão. Como que eu contribuí? Quando eu assumi como Senado, Roraima tinha a questão do Parque do Lavrada. Era uma área de reserva colocada pelo governador Anchieta e o senador Romero Jucá. Era mais uma área que ia entravar o estado de Roraima. Estava engessando a titulação. Eu convenci a presidente Dilma e tirei. A febre aftosa estava há 50 anos impedindo a titulação da nossa terra. Ajudei muito a nível do governo federal, em parceria com o governo do estado. Hoje Roraima está livre para exportar, livre com a fitose, para exportar gado para o Brasil e para o mundo. É um grande ganho para o setor produtivo, para a pecuária e para o estado de Roraima. A questão da mosca da carambola. 8 anos, Roraima não podia exportar mais suas frutas. Nós conseguimos, com muita contribuição, ajudando, levando o coordenador da ADE, fazendo reuniões com o Conselho Nacional de Segurança. Hoje, dos 15 municípios, 11 estão livres para exportar as frutas. Já estão exportando, é um ganho na ordem de 100 milhões para o estado. Ganha o setor produtivo, ganha o setor primário, principalmente a agricultura familiar. Tá, muito obrigado, candidato. Então, pela ordem previamente estabelecida para o sorteio, a palavra agora cabe ao candidato Fábio Almeida para fazer a sua pergunta. Como nesse bloco só pode responder uma vez, o senhor tem que fazer pergunta ou para o José de Anchieta ou para a Sueli Campos. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Anchieta. Por favor, 30 segundos, candidato, para a sua pergunta. Boa noite, queria parabenizar e agradecer a todos que estão assistindo esse debate. Espero que nós possamos tomar as melhores decisões para Roraima. Anchieta, teu governo foi marcado por várias denúncias de corrupção na saúde, no IPE, no Iteraima. Como tu pretendes combater a corrupção em Roraima aliado a Romero Jucá? Como tu pretendes melhorar a qualidade de vida dos roraimenses se teu partido aprovou todas as reformas de Temer, inclusive a PEC do teto? Candidato. Bom, eu quero primeiro informar o candidato que ele está completamente enganado na afirmação com relação à corrupção do meu governo. É tanto que eu estou aqui sem responder a nenhum processo e apto a concorrer ao governo do Estado. Então, essa sua resposta é uma resposta leviana, né, e contraditória. Com relação ao senador Romero Jucá, é uma composição política, porque hoje, no momento, eu vejo, né, o senador Romero Jucá e o senador Chico como dois aliados que podem nos ajudar no governo federal. E ele não vai intervir em nenhum momento no meu governo, como não interviu em nenhum momento no passado. Durante 6 anos e meio que fui governador, quem mandava no governo era o Anchieta, ele não fez nenhuma indicação. Ele apenas usufruía do poder e do trânsito que ele tinha em Brasília para nos ajudar. Então, o que está em questionamento aqui, Fábio, não é as nossas composições políticas. O que está em questão aqui é a posição e as propostas de nós, candidatos. Né? Se formos atrás aqui de quem está no palanque, dos outros aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que o povo quer é ouvir as minhas propostas e as suas. E por isso que eu estou aqui, para dizer que quero um Estado melhor, que quero um Estado mais eficiente, uma gestão mais moderna, né? Que a gente realmente, efetivamente, possa resolver os gargalos, como a questão da energia, como a questão da imigração e outros problemas. Então, esse é o devido papel e eu acho que o eleitor está esperando aqui dos 5 candidatos as propostas que realmente nascem do nosso trabalho. Candidato Fábio, o senhor tem 1 minuto agora. Caro roraimense, como você vê, corrupção não é um problema para o candidato do PSDB, o Anchieta. Apesar de cada um de nós sabermos
o que se estrutura dentro desse Estado. É contrato de merenda escolar, que a merenda não chega para o seu filho. É contrato de transporte escolar, que o transporte não chega para o seu filho. É contrato para recuperações de estradas, em que essas estradas não são executadas para os agricultores familiares poderem trafegar. Isso eu não estou falando do atual governo, não. Isso é um repeteco do que foi o governo do Anchieta. Para você aí de Pacaraima, o governo do Anchieta disse que quer ajudar a melhorar Roraima, mas ele teve em 2011 financiamento do PAC 2 para resolver o problema de água de Pacaraima e esse recurso voltou. Chegou no governo dele e voltou no governo de Sueli. É esse o compromisso que essas pessoas têm com você? Candidato, agora o senhor tem 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Lamento mais uma vez pela falta de informação do candidato. Eu quero dizer que na minha época a merenda escolar funcionava. A merenda escolar era uma merenda de qualidade que nós tínhamos, tanto na capital como no interior. Eu comprava merenda do produtor rural. Nunca faltou merenda escolar no meu governo. Isso é mais uma afirmação leviana da sua parte. Transporte escolar idem. E não houve corrupção. Eram 60 empresas locais que trabalhavam em 500 rotas. E o meu processo girava em torno de 58 milhões. Hoje o processo gira em torno de 120 milhões. As estradas, você sabe muito bem que eu construí e fui o único governador do país que construí 400 quilômetros de asfalto em estradas vicinais. Asfaltei a rodovia BR-174 até Manaus, que na minha época eram 20 horas de viagem, hoje são 6, 7 horas. Então não dá para discussão de infraestrutura comigo, porque eu fui o governador, sem sombra de dúvida, que mais fiz obras de infraestrutura, né? E a questão da água de Pacaraima, para informação do senhor, o projeto foi feito, esse projeto está na Funasa, é de uma represa que aumenta a capacidade de 2 para 12 mil pessoas, que infelizmente o recurso não foi liberado. Candidato José de Anchieta, agora pela ordem do sorteio previamente feito, o senhor continua com a palavra para fazer uma pergunta de 30 segundos ao candidato. Pode falar para Fábio Almeida ou Sueli Campos. Para quem o senhor vai falar? Eu vou falar para o Fábio, né? Por favor. As escolas militares, inclusive que eu implantei a primeira, e a governadora ampliou, né? Ampliou o número de escolas militarizadas, né? E é uma questão de bom senso e aceitação do governo. Você comentou e melhorou o desempenho dos alunos. Você comentou recentemente que não gostaria de manter as escolas militarizadas. O que você tem a dizer disso? Por favor, candidato, com a palavra. Bom, eu não gostaria, não. Eu não vou manter as escolas militarizadas. Eu não acredito que o local de militar é dentro das nossas escolas, eleitor. Seu filho não é bandido. O problema da insegurança que nós vivemos hoje dentro das escolas é reflexo da incompetência dos 2 governos que estão administrando esse Estado há mais de 12 anos. Não é, Anchieta, policial armado e chamando nossos alunos e nossas crianças de inúteis, de incompetentes e de imundos que nós vamos criar e fortalecer o processo social do nosso Estado. Você se orgulha de dizer que criou a primeira escola, né? Mas hoje o que nós temos, 18 escolas militarizadas, aonde tiramos recursos da segurança pública para termos salários maiores para apaziguados políticos da gestão atual. Eu sou contra a escola, nós precisamos democratizar a nossa escola, acabar com indicação política de diretor de escola. Precisamos ter regras nas escolas, mas precisamos ter escolas com laboratórios, com bibliotecas, com professores efetivos e valorização dos nossos profissionais. O que nem você, nem o governo atual fizeram, porque não tem compromisso com a educação do nosso Estado. Na tua época, a merenda podia ser boa na sua casa, nas escolas de Roraima não era não. Candidato José de Anchieta, 1 minuto para o senhor. É importante que o nosso amigo Fábio leve a sério e respeite o eleitor. É importante que ele está sendo descredenciado pelas posições levianas. Eu sou a favor, sim, das escolas militares. Não é um projeto de governo de segurança pública. É um projeto de governo de educação, porque a educação ela é ditada pelas regras da LDB, das leis de diretrizes básicas. Mas as escolas militares, e quem conhece as escolas militares pelo Brasil afora, são escolas de eficiência, são escolas de excelência.
Então aqui não tem nenhum problema. Eu quero garantir à população que vou manter as escolas militares com uma diferença. Eu vou dar o fardamento das escolas militares. Não quer dizer com isso que o fato da militarização das escolas, nós queremos policiais militares armados, porque não são. São policiais que estão demonstrando hierarquia e disciplina. E para sua informação, Fábio, nessas escolas militares, até uma proteção, onde o tráfico de drogas está tomando conta do Estado, nessas escolas militares os traficantes não estão chegando nas portas. Eu acho que Obrigado, isso candidato, é um seu grande tempo apoio terminou. que essas escolas estão dando. Candidato Fábio Almeida, o senhor tem 1 minuto e 15 para a sua tréplica agora. Olha, eu queria falar com você. Anchieta e Sueli faliram a educação pública do estado de Roraima. Faliram. Não há investimento. Você aí do PA Truaru, você da Nova Esperança, não tem transporte escolar. Qual é a solução? Colocar a polícia dentro da escola. Ao invés de garantir um livro para o teu filho ler, coloca o policial armado. Recentemente, nós tivemos uma professora que saiu de Camburão, de dentro de uma escola, porque estava defendendo os interesses da sua aluna, que estava sendo humilhada pelo militar, que é diretor de escola. E quando eu falo que tiramos recursos da segurança, tiramos, eleitor, tiramos, roraimense. Os militares que estão hoje dentro das escolas, varia de 12% a 25% a mais no seu subsídio de dinheiro da segurança que está sendo tirado, conforme a lei que foi aprovada. Eu, governador, nós vamos implementar a lei de educação que foi aprovada em 2015. Vamos garantir uma educação de qualidade, inclusiva, plural, que respeite o seu filho, sem violência, sem autoritarismo e sem arma, mas com uma formação ideal para valorizarmos nosso povo e nossa sociedade. Obrigado, candidato. Então, agora, pelo sorteio, com a palavra, o candidato Antônio Denário. O senhor necessariamente terá que fazer a pergunta para a candidata Sueli Campos, pela ordem aqui, porque é a única que não foi questionada ainda. Obrigado. Candidata Sueli, a senhora passou todo o seu governo reclamando que pegou um governo endividado, que o Anchieta pegou 180 milhões de caixa e quando entregou o governo com 2 bilhões de endividamento. Inclusive, o Estado pagando uma carga de juros muito altas mensalmente. A senhora recentemente tentou fazer um empréstimo no Instituto de Previdência de 600 milhões. Como é que a senhora critica sobre a forma de usar empréstimos e está tentando fazer empréstimos? Na verdade, nós temos mesmo uma dívida, né, que sangra os cofres públicos todo mês de 22 milhões. Né, nós vivemos, o Estado vive uma situação de uma crise migratória sem precedente. Nós temos hoje um aumento de 10% da nossa população que impacta severamente, né, as nossas unidades de saúde, impacta na educação, impacta na segurança, e nós não recebemos nem um centavo a mais do governo federal, visto que isso é uma atribuição do governo federal cuidar, custear a questão migratória. Né? Nós tentamos utilizar esse recurso do IPE, porque nosso IPE é superavitário, nós recuperamos, por exemplo, nosso instituto, nós recebemos com 6 milhões de reais, hoje tem 2 bilhões e 700, nós recuperamos investimentos em fundos podres do nosso instituto, recuperamos, enfim. E essa utilização dos recursos do IPE seria para pagar a folha dos servidores. E aí eu digo para você, nós não tivemos êxito nessa questão, porque muitos estados estão fazendo isso. Utilizaram, inclusive, nós demos garantias, né, de imóveis, fizemos uma lei que ia descontar no FPE. Candidato, obrigado. Candidato Antônio Denário, o senhor tem agora o seu tempo. Bom, nós temos conhecimento da situação que está a finança do governo, que foi deixada pelo governo Anchieta e também da situação que se encontra no governo Sueli Campos. E eu tenho certeza que com uma boa gestão, mesmo não tendo aumento dos recursos, serão suficientes para fazer a gestão da nossa educação, saúde e segurança pública. Eu assumindo o governo, eu vou fazer uma
uma auditoria completa nas contas do governo, aí eu vou saber aonde foi parar o dinheiro do governo do Estado. E é bom lembrar também que eu vou aplicar corretamente os recursos, com muito critério, acabando com os excessos, com o desperdício, e no meu governo não vai ter propina, igual eu já falei. E nós vamos exterminar com a corrupção que foi deixado no governo Anchieta e no governo da Sueli. Nós temos uma ação enérgica para combater os excessos e os desperdícios no nosso governo. Faremos uma gestão séria e transparente. Candidato Sueli Campos, com a palavra. Bem, eu acho que você é a última pessoa que deve falar em corrupção. O que é corrupção para você, Denário? O que é? Se você que é a pessoa que sangra as pessoas emprestando dinheiro, tomando as casas, tomando os imóveis, tomando os bens das pessoas, emprestando esse dinheiro, você é um agiota, empresta dinheiro para as pessoas simples, que aí você vai, pega o seu carro, pega os seus imóveis, pega a sua residência. Então, você não é a pessoa indicada para falar aqui de combate à corrupção, não. Eu digo a você que eu tenho sido muito austera no meu governo, muito austera mesmo. Tenho cuidado das finanças, Então, eu digo a você que pode fazer a auditoria que quiser no meu governo, mas, aliás, você não vai fazer porque você não vai ser eleito, mas eu tenho acompanhado o andamento dos recursos do Estado com órgãos que estão acompanhando dentro do próprio governo. Nós temos o portal da transparência. Eu, quando entrei para ser governador, eu disse que eu ia fazer um governo austero. Agora, vá buscar os recursos lá nos poderes, lá na Assembleia, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, está lá. Obrigado, candidata. Terminamos assim o primeiro bloco do debate dos candidatos a governador de Roraima. Em instantes, voltaremos com o segundo bloco, agora com perguntas de tema determinado. Lembramos que este debate também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Roraima. Globo, eleições 2018.